no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e nós estamos pregando uma série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse. Então, hoje nós estaremos falando sobre Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes, do verso 1 até o verso 6. Do verso 1 até o verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Isso é Jesus falando para João. João está lá na ilha de Patmos, achando o imperador Domiciano que João estava esquecido e ali ele ia morrer. E é ali naquela ilha que ele tem a revelação do Senhor Jesus para ele. E Jesus, diante de João, diz a ele: escreva. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Jesus está mandando uma mensagem para o pastor da igreja, não para o pastor guardar, mas para o pastor passar para a igreja. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A história de Sardes, da igreja de Sardes, ela tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes, da cidade, estava no seu passado. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo, no século 7 a.C. Situada no alto de uma colina cercada por muralhas e fortificada, a cidade de Sardes, ela sentia-se imbatível, inexpugnável. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais foi derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias. E quando seus soldados estavam dormindo, o rei Ciro penetrou com os seus soldados por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma, entrando por um buraco na muralha. E isso por causa da autoconfiança e da falta de vigilância dos seus habitantes. Os membros da igreja entenderam claramente quando Jesus disse: sede
vigilantes. Porque na história daquela igreja, na história daquela cidade, por 2 vezes ela caiu nas mãos do inimigo, porque não foi vigilante, porque foi autoconfiante, soberba. E agora ela entendia quando Jesus diz: sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele. Essa divindade, ela era uma padroeira daquela cidade e era acreditada a ela o poder especial de restaurar a vida aos mortos. Mas agora a igreja estava morrendo e só Jesus poderia dar vida aos crentes daquela igreja. No ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência que a dominou. Quando João escreve esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória estava no passado, e seus habitantes estavam agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, ela estava sendo influenciada. Era como sal sem sabor e uma candeia escondida. A igreja não era perigosa nem desejável para a cidade de Sardes. É nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome e fama, mas não vida. Tinha performance, mas não integridade. Tinha obras, mas não dignidade. A esta igreja, Jesus envia uma mensagem mostrando a necessidade de um poderoso reavivamento. Uma atmosfera espiritual sintética substituía o Espírito Santo naquela igreja. Ela substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado. A igreja, ela estava como que dopada espiritualmente. Precisava de um reavivamento. E o primeiro passo para um reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. Não é diferente o estado da igreja hoje. Ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos candeeiros, precisamos tomar conhecimento da nossa necessidade de reavivamento hoje. Devemos olhar para a carta não como uma relíquia, mas como algo que foi endereçado para nós mesmos. Há necessidade do reavivamento. Meus queridos amados, quando há pessoas que só têm o nome no rol de membro da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente. E o que é estar morto espiritualmente? É não ter se convertido ainda. A igreja de Sardes, ela vivia de aparência. As palavras de Jesus à igreja foram palavras impactantes, impactaram mais do que o terremoto que a destruiu no ano 17. A igreja tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável.
A igreja gozava de uma reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não houve os baalamitas, não havia nicolaítas, nem mesmo os falsos ensinos de Jezabel. Aos olhos de quem observava, parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros não haviam se convertido. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ele estava sendo derrotado. Aquela igreja estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. A igreja parecia mais um cemitério espiritual do que um berçário de novos nascidos em Cristo. Ah, meus amados irmãos, como eu tenho aprendido estudando sobre essas igrejas. Não nos enganemos acerca de Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta. Talvez ela seja considerada viva, mesmo pelas igrejas irmãs. Nem ela própria tinha consciência do seu pecado espiritual. Todos se referiam a Sardes como uma igreja viva, florescente. Todos, com exceção de Cristo. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só fachada. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, coloca o versículo 2 aqui: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Não achei as suas obras íntegras. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Repita comigo essa frase final: pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Vamos dizer mais uma vez? Pois não achei as suas obras. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. A igreja tinha pompa e circunstância, mas não tinha transformação. A igreja tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. Deus, porém, vê o coração. Aquela igreja estava se transformando apenas num lugar frequentado pelas pessoas. A fé exercida pela igreja era apenas nominal. O cristianismo da igreja era apenas nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, porém não no coração. Tinham fama de vivos, mas na realidade estavam mortos. Fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Quando há crentes que estão na UTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual. Na igreja havia crentes espiritualmente em estado terminal. A maioria dos crentes tinha apenas o seu nome no rol de membros da igreja. Mas faltava esse nome ser escrito no livro da vida. O mundanismo, ele adoece a igreja. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. O pecado mata os sentimentos mais elevados e petrifica o coração. No começo, vem dúvida, medo, tristeza. Depois,
a consciência cauteriza, perde-se a vergonha. Precisamos de um reavivamento. Quando há pessoas que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. Crentes de vida dupla, obras não são íntegras. Eles trabalham, mas apenas sob os holofotes. Deus não vê como vê o homem. Cultos solenes, mas sem vida. Vazios de sentido. Crentes comparados aos fariseus da época de Jesus Cristo. Dão esmolam, oram, jejuam, entregam dízimo, querendo parecer espirituais. Mas já disse Jesus, sepulcros caiados. Aparência de piedade, mas vida sem poder. É formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência externa sem integridade interna. Ah, meus amados irmãos, que o Espírito esteja falando ao coração dos que estão ouvindo. Muita gente vivendo não faz de conta. Cantam hinos de adoração, mas a mente está longe de Deus. Pregam com ardor, mas apenas para exibir a sua cultura. Deus quer de nós obediência. Deus quer de nós a verdade no íntimo. Caim ofertou a Deus, mas a sua vida e o seu culto foram rejeitados. O povo na época de Isaías comparecia ao templo, mas Deus estava cansado das cerimônias pomposas e sem o acompanhamento da vida. Ananias e Safira ofertam, mas para promover o seu nome. Em Sardes, os crentes estão falsamente satisfeitos e confiantes. Quando há pessoas se contaminando abertamente com o mundanismo, isso traz morte à igreja. A igreja de Sardes, ela não estava morrendo por causa da perseguição. Ela não estava morrendo por causa da heresia, mas porque o mundanismo havia adentrado aquela igreja, onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. A igreja não precisava ser perseguida. A maioria dos crentes de Sardes haviam contaminado as suas vestiduras, isto é, símbolo da corrupção. O pecado tinha se infiltrado naquela igreja, por baixo de toda aquela capa de espiritualidade e piedade. O que é necessário para um reavivamento? Jesus diz àquela igreja: sê vigilante. E os irmãos entendiam o que Jesus estava falando. Ou seja, não seja arrogante, não seja prepotente. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide e não caia. Sede vigilante, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Fortaleça ou consolida o que resta. Lembre-se, obedeça e arrependa-se. Uma volta urgente à palavra de Deus. Como precisamos disso? Como precisamos ler esta palavra com amor, com fidelidade a ela. Não lê apenas para discutir, não lê apenas para conhecê-la, mas lê para que ela transforme a nossa vida. Lê
para que nós sejamos, a partir do que estamos lendo, pessoas semelhantes ao Cristo vivo, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Não é tempo de brincar mais. Nunca foi e agora é que não é mesmo. Os dias são maus. O tempo se aproxima. O relógio da volta de Cristo não para. Não podemos ser surpreendidos. Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra os tempos antigos do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção. Eu gosto muito do hino de Mara Lima, que fala da igreja de Paulo e Silas, quando ela diz: ó Senhor, aviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foi com os primeiros cristãos. Irmãos, como nós precisamos vibrar pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Jesus fala àquela igreja: o verdadeiro avivamento, ele é fundamentado na palavra de Deus. Tem muita gente querendo avivamento, inventando modelos, inventando técnicas, inventando pirotecnia para impressionar. Mas Deus não vê como vê o homem. O verdadeiro avivamento, ele é fundamentado na palavra. Um verdadeiro avivamento, ele produz vidas transformadas. Crentes parecidos com Jesus Cristo. Avivamento não pode ser confundido com liturgia animada. Avivamento não pode ser confundido com culto festivo, com inovações na liturgia do culto, com obras abundantes. Avivamento não pode sequer ser confundido com dons carismáticos. O reavivamento é bíblico ou ele não vem de Deus? Sardes caiu. Caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes foi invadida e dominada 2 vezes, porque se sentia muito segura e não vigiou. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá a ela como um ladrão de noite, inesperadamente, para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram. Aquele dia será dia de trevas e não de luz. A igreja precisa estar vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. Fuja de lugares, de situações, de pessoas. Cuidado com a vaidade do mundo. Alguns membros da igreja em Sardes estavam sonolentos e não mortos. E Jesus os exorta a se levantarem deste sono. Há crentes que estão dormindo espiritualmente, acomodados, indiferentes às coisas de Deus, não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais. Os crentes fiéis precisam fortalecer os que estavam prestes a cair. Precisamos vigiar, precisamos estar atentos. Os tempos são maus. As pressões do mundo são muitas e só aumentam. Não espero que vai diminuir, não. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição, nem com heresia, mas minou a igreja com mundanismo. Os crentes não estavam sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Alguma coisa parecida? A igreja de Sardes não era uma igreja herética e nem apóstata. Não havia heresia nem falso mestre. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresia.
não era importunada por oposição dos judeus, era uma igreja ortodoxa, mas estava morta. Ah, meus queridos e amados, uns poucos que eram crentes verdadeiros que não haviam contaminado com o mundo. Jesus conhece o estado da igreja. Jesus conhece as obras da igreja. Ele conhece a nossa vida, nosso passado, nossos atos. Ele conhece as nossas motivações. Seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo e a tudo sonda. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Deus era rica. Ele vê que na igreja aposta de Tiatira havia um remanescente fiel. Ele vê que na igreja que tem uma grande reputação de ser viva e avivada em Sardes, ela estava morta. Ele vê uma igreja que tem pouca força, como Filadélfia, tem uma porta aberta, a gente ainda vai falar lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, caminhando para o final, nossa hora já foi. Jesus é o dono da igreja. Ele tem as 7 estrelas. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas estão nas mãos de Jesus. A igreja pertence a Jesus. Ele controla a igreja, ele tem autoridade e poder para restaurar a sua igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele pode levantar a igreja das cinzas. Ele tem tudo em suas mãos. Cristo é o dono da igreja. Ele a exorta, consola, cura e restaura. Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. O problema da igreja de Sardes era que era uma igreja morta espiritual. Cristo é o que tem o Espírito Santo. O único que pode dar vida. Ah, meus queridos e amados irmãos, o profeta Ezequiel fala sobre o vale dos ossos secos. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Senhor, tu o sabes. Ah, meus queridos e amados irmãos, como Jesus Cristo quer trazer para nós bênçãos sem medida, bênçãos sem tamanho. Aquela igreja estava morta. Negavam a Cristo com a sua vida, com o seu modo de viver. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja, a cidade de Sardes, foi dedicada à deusa Cibele, a quem atribuíam o poder de dar vida. E Jesus Cristo diz que é aquele que esteve morto e reviveu. Só Ele pode dar vida. Falamos sobre a igreja. Transfira tudo o que foi dito à igreja para a sua vida. Tudo para a sua vida. Como é que você está? Fama, aparência, e se Cristo olhando para você, o que é que Ele vai ver? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.